Então, galera, vamos mais uma aula GA, nossa quinta aula aí, de geometria analítica, e hoje a gente vai estudar produto escalar entre vetores, né? Cara, a gente pode escrever que um produto é escalar entre dois vetores da seguinte forma: V é escalar a U, né? V pontinho 1. Ou a gente pode escrever também dessa seguinte forma, que U é escalar a V, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que muitos autores, a maioria utilizam desse e alguns utilizam desse, né? Então a gente não vai fazer dessa forma aqui, a gente vai fazer essa aqui porque eu acho que é mais fácil e o livro que eu estudo é o Steinbuch. A maioria dos exercícios a gente usa esse aqui. Tá, a gente vai ter um vetor U, onde a gente vai ter, né, o nosso x1, y1 e z1. E a gente vai ter outro vetor aqui, né, que a gente vai ter o nosso x2, y2 e z2. O produto escalar entre esses vetores, a gente escreve aqui U vezes V, o V vezes U é a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado, que é apenas um número. A gente vai ter aqui x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2, e isso aqui vai resultar em um número, que eu vou chamar de n, que vai ser o resultado, né, da multiplicação entre essas posições, né, mais a soma delas. A gente vai ter também o seguinte aqui. Quando a gente tem esse vetor U e esse vetor V, a gente vai ter aqui um ângulo obtuso, ou seja, esse ângulo aqui ele vai ser maior do que 90 graus. A gente vai falar que o produto entre esses dois vetores aqui, o vetor U e o vetor V, ele vai ser menor do que zero, né? Então, ele vai ser o produto escalar, quando a gente tem um ângulo maior do que 90, o produto escalar deles é menor do que zero. Vou dar uma apagada aqui no quadro para me escrever mais um pouco, tá bom? E já estou voltando. Vou acelerar o vídeo. Bom, então quando a gente tem um vetor aqui, quando o ângulo dele é maior do que 90, a gente tem que o produto escalar dele é menor do que zero. Quando a gente tem um ângulo agudo, né? Quando esse ângulo aqui é agudo, ou seja, ele é menor do que 90 graus, a gente fala que o produto escalar entre esses dois vetores ele é maior do que zero, né? Maior do que 90 graus, perdão. Então, quando a gente tem um vetor que ele tem um ângulo agudo, quando esse ângulo é menor do que 90 graus, a gente tem que o produto entre os dois vetores é maior do que zero. E quando a gente tem um vetor, finalmente, né, um vetor reto, com ângulo reto, ou seja, o ângulo é exatamente igual a 90 graus, a gente tem que o produto entre esses dois vetores é igual a zero, né? Quando esses vetores eles são ortogonais, eles têm um ângulo igual a 90 graus, o produto desses dois vetores é igual a zero. Vamos fazer umas questões aí para fixar, né, o que eu acabei de passar aqui, e já já eu estou voltando aí com um quadro com uma questão. Então, galera, determine o produto escalar entre os vetores acima ou abaixo aí para vocês, né? Bom, a gente tem um vetor aqui, né? A gente já sabe que o produto escalar entre dois vetores é B vezes U, né? Então a gente vai fazer aqui 3 vezes 4 mais menos 5 vezes menos 2. Vou botar aqui entre parênteses, menos 5 vezes menos 2 mais 8 vezes menos K. 8 vezes menos 1, que é o K, né? Só resolver agora, né? Vai dar o quê? Produto escalar entre esses dois vetores é 3 vezes 4, 12, mais menos 5 vezes menos 2 mais 10, mais 8 vezes menos 1 é igual a menos 8.
12 mais 10, 22. Menos 8 vai dar 14. Então a gente tem que 14 é um número, né, maior do que zero. Lembrando, né, quando a gente tem um número maior do que zero, nosso ângulo vai ser menor do que 90 graus. Então, quando a gente tem um número maior do que zero, o ângulo entre esses dois vetores ele vai ser maior do que 90 graus, um ângulo agudo. Continuando, mostra que esses vetores aqui eles são ortogonais, né? Então a gente tem aqui duas questões A e B. Vamos primeiro fazer a A, né? Fazer o produto dos vetores, vai dar 4 vezes 1, vou fazer rápido aqui, certo? 4 vezes 1, 4, mais menos 2 vezes 5, menos 10. 3 vezes 2, 6. A gente tem o seguinte, 4 mais 6, 10. 10 menos 10 é igual a zero. Então a gente tem que o produto escalar entre os vetores é igual a zero. Quando a gente tem igual a zero, a gente tem aquele ângulo de 90 graus entre os vetores, né? Provando assim que os dois vetores são ortogonais. Então, esse aqui ele é ortogonal.